Assim, Itália, se você parar para comer um pão na rua, vai ser um pão gostoso. Isso é verdade. Qualquer coisa é muito gostosa lá. Uhum. E essa região do Lago Como e as Dolomitas, assim, a natureza é muito exuberante, né? Não parece Itália, na verdade, né? Então, eu nunca fui para lá. Não, eu conheço a Itália tiver... mais tradicional, que é Roma. Que eu adoro, a gente já foi umas 4, 5 vezes. Uhum. Né? Até assim, respondendo a tua pergunta, né? A minha dinâmica de trabalho, tudo combinado com a família, então tá tudo certo. Né? Uhum. Mas ela é muito intensa. Muito intensa. Então eu costumo ficar. Tu vê aqui, ó. Aqui é para receber. Aqui a gente um ponto que você aqui tem. A gente não executa. Onde é que está o time executando? Eu tenho uma base em Florianópolis, onde um sócio meu toca lá o time. Tem uma outra em Porto Alegre, onde tem um outro time de um outro vertical, com sócios tocando, e um outro em São Paulo. Então eu tô o tempo todo correndo. Você tá sempre viajando. Eu tô o tempo todo fora. E aí o combinado que a gente tem em casa, assim, com eu e a Zuleide, que as meninas já estão fora, né? A Jéssica, a Fabiola já estão fora. A Jéssica tem idade, casou. Já estão fora. Outra vida. Estão noutra realidade. Assim, mas é tão bom pra vocês também, né? Como casal. Super. E elas estão em Curitiba, então é muito legal, né? Enquanto pais, é legal que elas estejam próximas, assim. E aí eu e a Zuleide, a gente tem um combinado, pelo menos... Não necessariamente viagem internacional, porque o Brasil tem coisa muito bacana, né? Mas pelo menos a cada ano e meio, eu paro pelo menos 15 dias pra gente... E aí eu paro mesmo. Não fica trabalhando lá, Não, né? eu paro mesmo. Digo, eu arquivo o WhatsApp, não olho para ele, ponho as mensagens lá nos e-mails de respostas automáticas, dizendo que não vou responder a sua mensagem antes do dia tal. Não é nem, né? Se for urgente. E aí os meus sócios estão tocando. Isso é a parte boa de ter sócio, né? Esse poder relaxar um pouco mais tranquilo. Isso. E funciona super bem. Porque, assim, isso que você falou da tua irmã, né? Aí o casal, né? Os dois se dedicam exclusivamente àquilo, àquele momento, àquela experiência, etc, sem ficar com aquela neura, assim, porque quando eu era executivo, né? Ontem, quando você mandou a mensagem, ontem ou antes de ontem, eu parei para revisitar assim, caramba, faz 8 anos já que eu deixei a carreira executiva. Eu quero conversar com você sobre isso. Na minha cabeça parecia que, tipo assim, o meu corte, não sei porque foi um negócio traumático para todos nós, era tipo assim, antes e depois da pandemia. Que nada, assim, 2 anos antes da pandemia eu já tinha desembarcado da carreira. E naquela época, aí não tinha isso. Era uma agenda super demandada. E quando você saía de férias, você não saía de férias. Você ficava querendo trabalhando. Time, sócio, a quem você se reporta, material para reunião de conselho, porque não importa se você está de férias ou não, a agenda do conselho não muda, sabe? Foi até um pouquinho disso que me encheu o saco para tentar me aventurar. Reorganizar. Encheu o saco no bom sentido, vai? Sim, claro. São fases, né, e momentos da nossa vida. Eu vou até aproveitar, já tá gravando mesmo. Já tá gravando? Legal. E a gente falar um pouco sobre essa sua transição, né? Porque quando você tinha 50 anos, você fez um grande salto na sua carreira. Como que foi para você tomar essa decisão de fazer isso aos 50 anos? Então, frio na barriga. A despeito de eu já ter isso, assim, meio que planejado, né? Em algum momento eu queria me testar nesse papel mais consultivo, dá sempre o frio da barriga, né? Eu tinha 30 anos de carreira executiva, né? E como é uma área, finanças é uma área onde a maioria dos perfis, eu sempre percebi que eu tinha um pouco de diferença nesse aspecto, que é a capacidade de comunicar. Né? Que quando você está num front consultivo, isso é muito requerido. Com certeza. Né? É muito requerido. Então eu herdei isso do papai, que está lá no céu já, e tinha esse desejo. Mas quando você tem ali filhos em desenvolvimento, faculdade, etc., você tomar uma decisão de migrar da receita fixa para algo que é variável... Que você está apostando, né? Apesar de você fazer tudo aquilo, imagino que estruturado, você não ia dar um passo desse. Então você vai
enfim, planejando, mas sempre fica ali para o futuro o momento de dar aquele passo. E quando eu me vi, na verdade, os 50 anos foi mais uma coincidência do que um marco, né? Eu cheguei aos 50 anos com essa questão familiar resolvida, com uma certa independência financeira já, né? Nunca fui casa de ferreiro de espeto de pau, então assim, como executivo financeiro, eu sempre tentei trazer para a minha vida pessoal um pouco do que falta muito no Brasil, que é educação financeira. Né? Super. Quando você me convidou, eu falei, putz, esse é um tema que eu gosto muito, porque o Brasil, e eu não falo o Brasil tem carência porque a população se endivida no consignado ou gasta o dinheiro no bet. Não. O empresariado, de um modo geral, ainda não usa de forma adequada a inteligência financeira a seu favor. Né? Então, por isso que eu gostei muito do teu convite. Mas então, quando chegou aquele momento, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu sempre percebi, enquanto executivo, uma dificuldade, uma carência no mercado de você encontrar num único endereço múltiplos serviços de financeiro com o mesmo nível de qualidade. Você tem ótimas casas que trabalham super bem com uma assessoria financeira, com uma assessoria tributária, com uma assessoria para fusões e aquisições, e eventualmente até excelentes securitizadoras e fundos de investimento em direitos creditórios. Mas um único lugar que tenha isso com excelência de fato não tem. Então você, na medida em que vai avançando no ciclo de vida da tua empresa, você precisa se conectar a novos parceiros. E eu via que isso era uma carência, né? Eu construí ao longo da carreira uma rede de relacionamentos, assim, que me permitiu, quando decidi dar esse passo, ao invés de começar do zero, me plugar como sócio em negócios que eram extremamente competentes naquilo que se propunham a fazer, né? E que, quando somados, criaram esse ecossistema, que é a J Finance. A J Finance é um hub. É um hub. É um hub de soluções, né? Às vezes clientes me perguntam assim, o que é que você faz lá na J Finance? Olha, eu recebo para tomar café. Porque a execução mesmo são nessas empresas às quais eu me associei, né? Nesses verticais, e que aí executam muito bem. Né? Então, e você angaria esses negócios. É isso aí. Angario, gerencio, dou continuidade. Controla, gerencia a qualidade da entrega do serviço. Tudo, assim, as demandas que entram nesse ecossistema pela porta da J Finance, tem o Jorge como líder dos projetos. Sempre, sempre. Não há nunca uma delegação, ou pior ainda, uma delargação. Né? Assim, aí eu prezo por isso. E isso que a gente estava conversando agora há pouco, né, do brasileiro e do dinheiro, dessa relação. E quando a gente fala do brasileiro, a gente está falando do empreendedor brasileiro também, porque o brasileiro, ele é muito empreendedor, ele é muito trabalhador, ele tem coragem de ir lá e fazer as coisas acontecerem, mas muitas vezes ele começa a vender muito e dá certo o negócio nesse sentido de venda, mas ele não consegue crescer de uma maneira sustentada para que o negócio todo possa continuar acontecendo. Por que você acha que a gente tem essa questão tão forte hoje no Brasil e tantas empresas abrem e fecham tão rápido? Então, excelente ponto, Jéssica. A tua pergunta já traz a resposta. Coragem. O empreendedor brasileiro faz muito na raça e na coragem. Né? E está tudo certo. Tá? No início do negócio, é realmente a energia, né, dessa coragem que faz com que as coisas aconteçam. O problema é que a maioria das empresas brasileiras, né, elas mantêm esse método além do ponto. Né? Eu costumo dizer assim para os meus clientes que é o seguinte, todo negócio começa na venda. Todo negócio começa na venda. Seja com serviço, certeza. Todo negócio. Independente da área. Mas é uma indústria, todo negócio começa na venda. Mas eu estruturei o meu negócio primeiro mapeando o mercado. É um processo de venda, mapear o mercado que tem. Então, todo negócio começa na venda, mas tudo em qualquer negócio passa por finanças. Verdade. Então, assim, o problema é que, de um modo geral, né, e não estou generalizando, né, mas de um modo geral, uma questão cultural, que tem a ver com essa questão de fazer na raça e na coragem. Tá? O financeiro, às vezes, inclusive, empresas de grande porte, tá? Não estou falando de empresa pequena, média. Às vezes, inclusive, empresa de grande porte, o financeiro,
enquanto um potencial agente catalisador do negócio, ele é muito subutilizado. Ele é muito utilizado para olhar para trás e pouco para olhar para frente. Né? E essa palavra que eu usei, ela está presente em todas as minhas narrativas, em todas as minhas conversas. O financeiro é o agente catalisador do negócio, é o copiloto do negócio. Se ele bem utilizado, né, ele consegue mitigar risco, ele consegue tratar o dado, né, para transformar esse dado em informação para o processo de tomada de decisão de maneira muito mais clara, né, e simplifica o processo decisório e tira do processo decisório aquela variável da incerteza. Né? Uma outra coisa que eu sempre falo para os meus clientes, uma coisa é incerteza, outra é risco. O risco você conhece, a incerteza não. O empresário brasileiro, na maioria das vezes, toma decisões extremamente importantes num ambiente de incerteza. E porque não tratou o dado. E quem trata o dado, quem que é a persona dentro das organizações que tem essa competência técnica, que tem essa capacidade? É a área de finanças. E aí pode ser o gerente financeiro, o analista financeiro, o diretor financeiro, cada empresa de acordo com o seu momento e o seu porte vai ter uma estrutura. Mas invariavelmente essas estruturas são subutilizadas. E quando que é um momento que o empreendedor precisa falar, opa, não estou conseguindo fazer isso sozinho e eu preciso de um apoio para poder crescer com mais sustentabilidade? Vamos lá, o momento é sob a ótica teórica ou a vida como ela é? A vida como ela é. A vida como ela é quando a empresa está quase quebrando. É mesmo, nesse momento que as pessoas acabam buscando, a maioria né? dos empresários percebe que é quando ele já se endividou além da conta e usando instrumentos financeiros inadequados, né? Quando ele já percebe que tem problemas estruturais de controle interno e até mesmo tratamento do dado para fundamentar bem as suas decisões, né? Falando no popular, né? Quando a coisa começa a escorrer aqui, ó, ele não consegue mais, né, ter as coisas nas mãos e começa a perder o controle. E normalmente aí vem essa percepção, preciso de alguém que me ampare, preciso de alguma área que me dê suporte, né, que resgate o negócio, mas normalmente já passou do tempo. Tá? E pensando na teoria, quando ele deveria buscar esse apoio? D2 do negócio. Abriu o negócio, no dia seguinte... mesmo que seja pequeno? Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja pequeno. E aí eu não estou falando que precisa ter uma estrutura financeira robusta à disposição. É uma questão de mentalidade. O próprio empresário pode ser essa persona no início do negócio. Então, não tem problema nenhum, né? Tem problema nenhum em negócios que às vezes acontecem, onde é uma empresa familiar, o dono faz a venda, produz, e a esposa dele faz o financeiro e a contabilidade. Muito comum. Tem problema nenhum, tá? Mas qual que é o modelo mental dessa esposa que está à frente do financeiro? Ela está ali só para pagar a conta? Não é esse o modelo mental. Excelente. Né? Tem que ajudar a desenvolver o negócio, tem que olhar, olha, estamos vendendo demais, essa venda aqui excessiva está gerando uma necessidade de dinheiro que a gente não tem condições de tomar ainda. Então, esta mentalidade, ter um pensamento mais estratégico, ela cabe em qualquer pessoa dentro da organização. Por isso que eu digo, pode ser o próprio dono, tá? Aí, óbvio, na medida em que o negócio vai expandindo, ele precisa ocupar a agenda dele com outras atividades, aí formar um time, né? Formar um time. E hoje em dia, com o advento de tecnologia, com inteligência artificial e com serviços por assinatura, né? Tem tanto CFO as a Service no mercado, eu próprio sou... CFO as a Service, você contrata um profissional muito bom de finanças para cuidar do seu negócio. Isso. Legal. Você consegue trazer para o teu negócio, imagina o seguinte, e a gente desenvolve isso aqui através de uma parceria, um ecossistema que está no entorno da Jota, que é Otto, onde o empresário de pequeno e médio porte, ele consegue trazer o know-how de executivos que lidam com questões de natureza financeira em grandes corporações para o negócio dele. Que legal. Part-time. Né? Então, assim, mas eu não tenho condições de pagar um CFO, né? Um diretor administrativo financeiro. Não, você tem, porque você não vai precisar dele 44 horas por semana, 50 horas por semana. Você vai precisar dele talvez 1, 2 horas por semana. Então, isso cabe no teu orçamento.
Isso que eu ia entrar agora com você nesse assunto, porque muitas empresas pequenas e médias, às vezes não contratam esse profissional, porque já imagina que é muito caro, eu preciso rodar com o mínimo, então eu vou ter que dar um jeito nisso e não vou ter essa pessoa desde o começo para me ajudar. Só que acaba pagando um preço muito mais caro depois, né? Muito mais caro. Novamente, fazendo analogia entre risco e incerteza, né? Aqui quero fazer uma analogia entre preço e valor. Né? Então, assim, o que é mais caro nessas horas? Né? O preço que você paga para ter um profissional qualificado ou o valor que você pode pagar por estar tomando decisões mal fundamentadas, trabalhadas em cima de dados que estão equivocados. Né? E esse é um outro erro assim que pequenas e médias empresas cometem muito. Não raro, né? Como consultor hoje, Jéssica, eu acabo às vezes assessorando empresas, seja nos mais diferentes verticais que a gente desenvolve aqui, tá? Onde eu sento para ter uma... Aí o sócio, o empresário, sei lá, fala com fulano aqui, ele é meu diretor financeiro. Legal. E aí eu sento para conversar com essa pessoa, assim, claramente ela não tem competência técnica para estar numa cadeira de diretor financeiro. E aí você vai investigar, na verdade não é um diretor financeiro, é alguém que tem esse título para se sentir empoderado, mas não tem track record, não tem histórico, né? E não tem competência técnica, não tem o ferramental necessário para estar numa cadeira daquela. Né? Então, nessas horas é muito mais negócio não ter alguém o tempo todo na empresa, né, para chamar de seu, com competências ali incompletas. Né? Então é muito mais negócio ter alguém com esse ferramental em parte do tempo. Né? O CFO as a Service é isso. Né? Então, mas é pouco utilizado, é muito subutilizado esse tipo de serviço no Brasil ainda. Mas enfim, é isso. E o que você diria hoje para uma pessoa que está empreendendo, está vendo o negócio crescer, e está pensando em dar esse passo de estruturação, assim, a gente já entendeu, né, procurar uma empresa que possa ajudar, mas para além disso, assim, o que é o olhar que essa pessoa precisa ter para conseguir crescer de verdade? Vamos lá, olhando de forma bem objetiva, aqui senão a conversa ficaria longa demais, né, para crescimento sustentável, né, sob a ótica de finanças, você precisa ter fontes de financiamento para esse crescimento que sejam adequados para o teu perfil de negócio. Né? Então, sendo muito prático, é um negócio onde eu gero muito recebível, né? Vendo muito a prazo, tem muito boleto para receber ou tem muito cartão de crédito para receber. Isso já é naturalmente um lastro para você fazer operação de antecipação de recebíveis, um FDIC, por exemplo, né? Que é muito melhor do que tomar capital de giro em banco, porque tem outros custos inerentes que a captação num fundo de investimentos em direitos creditórios, que é o FDIC, não tem. O IOF, por exemplo, né? Você vai captar um empréstimo no banco, tem IOF. No FDIC, antecipação de recebível, não tem. Né? Esse é um exemplo. Uma empresa que precisa de dinheiro para uma nova planta, uma nova fábrica. Né? É um outro tipo de demanda. Né? É inadequado você financiar a construção de uma planta nova, seja pequena, seja média, seja grande, com o dinheiro do teu fluxo de caixa futuro. Né? Você tem que buscar um funding, né? Um recurso apropriado para investimento, que é um recurso que normalmente vai ser de mais longo prazo, eventualmente vai ter taxas subsidiadas pelo governo, tem muito isso, não só no Brasil, nos países de modo geral fomentam, né, o desenvolvimento industrial, então tem recurso ali com algum nível de subsídio, e com alguma carência, né? Porque assim, você tem que captar para um investimento numa planta nova, por exemplo, sabendo que a planta nova vai começar a gerar recurso daqui 1 ano, 2 anos. Então não tem como você pagar esse empréstimo antes. Então você tem que ter um prazo de carência. Então assim, um ponto importante, captar o recurso que seja mais apropriado para o tipo de demanda que a empresa tem. Sem crescimento de faturamento, sem investimento em uma planta nova ou algo do gênero. Né? Esse é um aspecto. Usar o que a gente tem hoje, que é a tecnologia barata à nossa disposição. Com um chat GPT você faz assim, horrores em termos de controle interno e de dado financeiro trabalhado para tomada de decisão. Né? Há pouco tempo atrás, só quem tinha acesso ao IBM,
né, que era aquele negócio assim inatingível no Brasil, o Bradesco tinha no início. Hoje você tem coisa muito melhor acessível aí para uma assinatura pequenininha. Então, usar esse tipo de ferramenta, né? E tem muita informação disponível hoje no mercado, até gratuita. Instagram, YouTube, TV aberta, tem muita informação disponível para que você desenvolva essa capacidade de gestão de negócios. Tá? Então, eu ficaria nesses 3 alicerces de N outros que eu poderia trazer aqui. Buscar fontes de financiamento que tenham relação direta com a tua necessidade do teu negócio, né? Usar o dado a teu favor, do ponto de vista da tomada de decisão, e se informar, se atualizar, estudar, estar o tempo todo atualizado, né? Porque metodologias e modelos de gestão hoje em dia mudam com uma velocidade assim absurda, né? O que não muda tão rápido, né? Hoje a gente tudo tão instantâneo, né? Que todo o mercado acaba acompanhando esse fluxo. Sim. E o problema é que nesse mar de informação tem muita coisa ruim também. Com certeza. Né? Então, assim, esse discernimento de entender o que tem valor e o que não tem valor também é super importante. Maravilha, obrigada pela entrevista, que as pessoas tenham entendido um pouquinho mais sobre esse assunto, que não é um assunto tão fácil de se compreender, né? Tem muitas especificidades, e aí a gente trazer um pouco nessa linguagem para as pessoas é muito bom. O nosso papel, quem está no tipo de serviço em que a Jota está hoje, é justamente esse, é tentar simplificar esse processo, né? Porque, de fato, não tem nada de muito sofisticado, né? É compreensão. Uma dona de casa que faz uma boa gestão do seu orçamento, né? Ela nada mais está fazendo do que usando inteligência financeira. Com certeza. Né? Então, é tão simples quanto. Só vai aumentando a proporção do negócio, mas gestão financeira é isso. Perfeito, obrigada. Imagina, obrigado eu. Então, vamos ver isso? agora. É isso, deixa eu ver quanto tempo deu. Nossa, deu 21 minutos.